Amados irmãos, a paz do Senhor, com grande alegria no coração nos encontramos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Nesta ocasião, eu gostaria de trazer um assunto que tem o tema chamando o povo e a igreja ao encontro de Deus. Abra sua Bíblia, leia comigo Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 17, dois versículos que se encontra na palavra de Deus, começando do versículo 16. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte e uma espessa nuvem e um sônito de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia. Até o versículo 18, leiamos um versículo no capítulo 20 e o versículo 19 do mesmo livro de Êxodo. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Amém. Até o versículo 19. Meus amados irmãos, esta tem sido uma das grandes necessidades que há neste mundo, de apresentar o povo a Deus. No texto que lemos, Moisés se esforçou para fazer isto, para apresentar o povo a Deus. Chamando o povo e a igreja ao encontro com Deus, é uma das necessidades de tamanha urgência para estes últimos dias que antecede a volta do Senhor. O Evangelho ele deu-se início em João Batista, aquele que preparou o caminho do Senhor, aquele que aplanou o caminho para a chegada do Mestre. O Senhor Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele fez isto com a sua morte expiatória na cruz. Não existe nenhum trabalho tão glorioso, tão estrondoso, tão magnífico, tão esplêndido e extraordinário, semelhante a este que Jesus fez pelas nossas vidas. O trabalho da redenção de nossas almas para a eternidade com Deus, o nosso Senhor. Milhares de pessoas em todo o mundo o aceitaram a Ele
como único e suficiente Salvador pessoal de suas almas. Todas as pessoas da terra precisam se encontrar ou entregar suas vidas nas mãos do único Salvador, aquele que tem o poder de conceder a vida eterna para aqueles que têm fome de salvação. Jesus, nosso Senhor, Ele nos ensinou tudo, absolutamente tudo o que diz respeito à salvação, porque tudo que está escrito na Bíblia foi escrito para a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando, amados irmãos, que absolutamente nada neste mundo pode impedir os planos de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Sempre foi plano de Deus encher todos os continentes da terra com pessoas, povoar todos os continentes do mundo inteiro com pessoas, para que no futuro Deus realizar um grande milagre abrangendo todos os continentes da terra. Ao nome de Deus seja a glória para todo o sempre, em nome de Jesus. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles foram expulsos do paraíso. Temos aqui uma ordem soberana de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Todos nós conhecemos a história da desobediência à ordem de Deus. Eles foram expulsos do paraíso. Eles perderam a comunhão que tinham com Deus. Em outras palavras, ficaram errantes, ficaram perdidos do plano original que Deus havia estabelecido. A causa disto é que, desde Adão até chegar aos tempos de Noé, a Bíblia diz que toda a humanidade já havia se corrompido, já havia entrado no mais alto nível de corrupção mundial. A humanidade perdeu-se por completo. E o Senhor, o Criador, o infinitamente bendito, teve que agir de imediato para que nós nos dias de hoje possamos estar aqui vivos, falando, contemplando e vendo as maravilhas de Deus. Deus teve que agir trazendo salvação para todos nós na pessoa de Noé e sua família. Porque suponhamos que se Deus demorasse ainda mais, não se sabe até quando Noé iria resistir toda a força do mal, toda a força de uma corrupção daquela época. Então Deus é e foi muito bendito quando Ele separou aquela família para nos trazer a salvação e continuar com o seu plano maravilhoso, multiplicando a raça humana na terra através da vida de Noé. Glórias ao grande nome de Deus, o Todo-Poderoso. Depois do dilúvio, a ordem de Deus ainda continuava: crescei e multiplicai.
Esta mesma palavra Deus disse a Adão e Eva para crescer e se multiplicar. No primeiro evento antes do dilúvio, cresceram, multiplicaram, mas o mundo inteiro chegou a se corromper e por isto veio o dilúvio, destruindo sobre a face da terra toda a humanidade. Mas louvado seja Deus, porque nos trouxe a vida na pessoa bendita de Noé. Glórias ao nome do Senhor. Depois daquele período do dilúvio, em que Noé e toda a sua família foi salva, a palavra ainda continuou, o propósito de Deus continuou. Crescei, enchei a terra e multiplicai. Aleluia, glórias a Deus. As nações começaram a crescer novamente. O povo estava crescendo e multiplicando. Até que alguém inspirou, planejou, idealizou algumas pessoas e eles disseram: eia, façamos uma grande cidade para nós e façamos uma torre que ela suba até os céus e não nos espalhemos por toda a terra. E a Bíblia diz que isto foi a Torre de Babel, a confusão das línguas, e aconteceu isto. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, versículo 9. A inspiração do mal estava tentando barrar o plano de Deus. E eles disseram que iriam construir uma torre até chegar aos céus, parando assim o plano de Deus. Mas o Senhor disse: desçamos e confundamos ali a sua língua, para que eles se espalhem por toda a terra. Então supomos que a construção ali naquele lugar estava a todo o vapor. E quando de repente, supõe-se que o idioma da época fosse o nosso português, e aquele homem ali naquela obra sugerisse ao servente, ao auxiliar que o acompanhava, que ele desse massa e os tijolos, e quando aquele homem deu uma rajada de línguas estranhas, ele perturbou-se. Não entendo o que estás a fazer. De sorte que, naquele momento em que Deus confundiu a língua do povo, por isto hoje nós temos a compreensão de tantos idiomas e linguagens no mundo. Vos parece que isto não era o plano de Deus, mas aquela ocasião forçou o Senhor, o Eterno, a fazer desta forma, porque Deus estava velando sobre a sua palavra para cumprir aquilo que ela estava dizendo: crescer e multiplicar, enchei a terra, enchei todos os continentes do mundo. Eu, Deus, estou mandando. Aleluia, glórias ao santo nome do Senhor. Depois disso, se tem uma ideia de que as nações se espalharam ao mundo inteiro a partir deste evento que o Senhor o fez. Aleluia, glórias a Deus. Na multiplicação destas nações, este Deus Santo, soberano, infinitamente bendito, continua dando testemunho de sua pessoa e de sua glória. A Bíblia nos diz, em Gênesis 18, versículo 26, então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentre toda a cidade, pouparei o lugar todo por causa deles.
Estas palavras Deus disse a Abraão, porque Abraão estava muito preocupado porque seu sobrinho Ló estava em Sodoma. De sorte que a conversa se espalhou de tal forma que até 10 ou 5 pessoas, Deus disse que livraria a cidade se encontrasse 10 ou 5 pessoas justas na cidade. Mas a história nos diz que Deus não encontrou esta quantidade de pessoas. E Deus mandou anjos para retirar da cidade de Sodoma a pessoa de Ló, suas filhas e sua esposa. Os anjos disseram a eles que eles escapassem pela vida deles, porque o Senhor já estava a destruir a cidade. E os anjos disseram que quando eles estiverem fugindo para salvar suas vidas, não olhassem para trás. Mas infelizmente a mulher de Jó olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. É exatamente isto que está acontecendo hoje, nos dias de hoje. Milhares de pessoas em todo o mundo estão olhando para trás. À medida que o plano de Deus está sendo feito a todo vapor, pessoas no mundo inteiro estão olhando para trás. E na Bíblia, a palavra de Deus, a recomendação sempre é esta: não olhem para trás, diz o Senhor. Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Não devemos olhar para trás. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Referindo-se ao texto que lemos, Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, em Êxodo 19, 17. A Bíblia diz que todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia fortemente. Em Êxodo 19, versículo 18. Este evento foi soberano, foi grande, glorioso, espantoso, de uma magnitude esplendorosamente extraordinária. Nunca em toda a história do planeta Terra havia acontecido algo tão extraordinário. A Bíblia narra que Moisés chama o povo a um encontro com Deus. Se encontrar com Deus exige muito de nós para que possamos aprender como devemos nos encontrar com Deus. Tenho para mim que na Terra não existe uma tarefa mais difícil no mundo do que esta: se encontrar com Deus. Porque Deus é um ser santo, infinitamente santo, e nós somos pecadores. Aquele evento glorioso no Monte Sinai, colunas de fogo vindas do céu, porque a Bíblia diz que Deus veio em fogo. A Bíblia relata que o monte tremia, o monte fumegava. Isto é como se um vulcão estivesse para entrar em erupção dentro de 10 segundos. O povo estava aterrorizado com tamanha glória soberana, infinita de Deus, o nosso Pai. Todo-Poderoso
Ele mesmo disse: santificai o povo e marcai limite entre mim e o povo, para que o povo não ultrapasse o limite demarcado, para que eles não morram, para que eles não pereçam, para que eles não sejam incendiados com o fogo da glória do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Por esta razão a Bíblia nos diz que todos aqueles que se chegam a Deus devem se santificar. Jesus disse nas suas palavras: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Glórias ao eterno nome de Deus. A voz de Deus é tão soberana que o povo disse a Moisés: fala tu com Deus e não nós, para que não morramos. Fala tu com Deus e não nós, para que não morramos. Neste encontro do povo com Deus, percebemos que o povo foi reprovado, porque eles disseram que Deus não falasse com eles, porque senão eles iriam morrer. Lembrando que no mundo não existe riqueza maior para o ser humano, senão de ouvir a voz de Deus. Mas este povo, que não estava preparado para se encontrar com Deus, rejeitaram, recuaram. Eles não quiseram ouvir as palavras de Deus e pediram que só Moisés falasse com Deus. Esta imensa e extraordinária necessidade que vem sobre toda a humanidade está literalmente em todos nós de nos encontrar com Deus, ainda continua até aos dias de hoje. Aleluia, glórias a Deus. Porque Deus, Ele é um ser soberanamente santo e nós somos pecadores. A justiça de Deus, ela não permite que nós venhamos a chegar nem perto, para que nós não morramos. A Bíblia diz que ali no Monte Sinai foi feito toda uma divisa, um limite. O povo não podia ultrapassar o limite, porque a santidade absoluta de Deus não permitiria. E as pessoas iriam morrer se elas se aproximassem deste Deus tão soberano, o Criador de todas as coisas. Como chegar próximo de um Deus tão santo, de um Deus tão soberano, de um Deus tão extraordinário? Aleluia, glórias a Deus. Então, o próprio Deus, Ele mesmo é quem promete a salvação para a humanidade. A Bíblia diz: levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça e a terra se envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente. A minha salvação, porém, durará para sempre, e a minha justiça não será abalada. Isaías 51, versículo 6. Aleluia, glórias a Deus. Então, amados irmãos, pessoas amigas, então, quando a salvação perfeita de Deus se manifesta na pessoa bendita de Jesus Cristo,
o nosso Senhor. Então agora nós podemos entender uma forma tal qual nós venhamos a nos encontrar com Deus e sermos bem-sucedidos, pois como a palavra nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. A Bíblia nos diz que João Batista preparou o caminho do Senhor. Quando Jesus estava para vir, a Bíblia diz, João Batista preparou o caminho do Senhor, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus 3, versículo 3. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este pecado, o qual o primeiro foi cometido lá no jardim por Adão e Eva, depois de centenas de anos depois, Deus, através de seu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Senhor, vem retirar o pecado da humanidade. Por centenas de anos, os pecados da humanidade o aprisionavam como pessoas cativas que não tinham como se libertar da escravidão do pecado. Quase todas as nações da terra sabem a respeito da escravidão das pessoas da raça negra. Mas, graças a Deus, que um dia houve alguém que proclamou a libertação, a liberdade para estas pessoas. Louvado seja o Deus do céu por este grande milagre que ocorreu a favor destas pessoas. E somente elas mesmo é quem sabe expressar a maior alegria, o estrondo de toda a felicidade pelo fato de elas terem sido libertas da escravidão. Somente elas sabem testemunhar com muita alegria e graça em seus corações. Aleluia, glórias a Deus. Mas a Bíblia nos diz, até que o Filho de Deus se levantou e disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Aleluia, glórias a Deus. A palavra vos disse que Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, versículo 10. O que havia se perdido. Porque Adão, ele conseguiu se perder de Deus, porque ele não fez o que a ordem da palavra de Deus estava falando, e ele se perdeu, não tendo como
se restaurar, se restabelecer. Mas graças a Deus que Jesus chegou para mudar a história da humanidade. Aleluia, glórias a Deus, glórias ao nome do Senhor. Jesus nos achou e para Ele nos levar de volta para Deus, Ele teve que pagar um preço. Para nos levar, para nos encontrar com Deus, principalmente pelo fato de nós estarmos perdidos e termos cometido pecado contra o Eterno, contra aquele que é infinitamente bendito, haveria a necessidade de um resgate. Aleluia, glórias a Deus. Porque a Bíblia diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, versículo 28. Para que nós fôssemos chamados filhos de Deus de novo, foi necessário que Jesus morresse. O preço do retorno de nossas vidas ao eterno braços de Deus exigiu, pela justiça infinita de Deus, a morte de seu próprio Filho. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então Jesus, depois de ter tomado vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Ali houve a vitória soberana da pessoa bendita de Jesus Cristo para nos garantir a vitória e a vida eterna. Talvez você já até possa ter ouvido alguém dizer que o trabalho de Cristo não foi perfeito. Quando você ouvir isto, por qualquer pessoa na terra, por qualquer pessoa, eu disse na terra, que o trabalho de Cristo não foi perfeito, certamente tal pessoa não está dentro da vontade de Deus, porque o trabalho soberano de Jesus Cristo foi de magnitude absoluta. Ele venceu, despojou todo o principado do inferno, todos os bilhões e bilhões de demônios, todas as legiões do inferno. Ele venceu a sociedade, a religião, venceu o mundo, venceu o céu, a terra, o inferno, venceu todo o universo. Mas ele garantiu a nossa salvação com a sua morte expiatória na cruz, quando todo o seu sangue foi jorrado do seu corpo para nos purificar de todo pecado perante os olhos eternos de Deus. Ao nome de Jesus Cristo, a glória de todo o planeta Terra, para sempre e de todas as nações do mundo. Aleluia, glórias a Deus. Hoje, qualquer pessoa no mundo inteiro que queira ser salvo, se ele se arrepender e ele receber ao Senhor Jesus como Salvador pessoal de sua alma, ele será salvo. Não importa quem você tenha sido ou o que você tenha praticado, porque o preço soberano da salvação, ele pagou. Ele pagou o preço soberano.
Não importa se você era ladrão, não importa se você era um efeminado, uma efeminada, não importa se você era até mesmo um ateu ou uma toa, qualquer pessoa no planeta Terra, se ele se arrepender e não praticar mais o pecado e nem o mal diante de Deus e crer na pessoa bendita de Jesus, ele será salvo. Ele não irá para o inferno, mas ele herdará a vida eterna e glorificará a Deus para todo sempre, no nome bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Jesus nos prometeu que iria preparar um lugar. Aleluia, glória a Deus. E ele disse: se eu for preparar um lugar, eu virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, versículo 3. Aleluia, glórias a Deus. Mediante esta tão grande, tão extraordinária promessa de Deus, com toda certeza de que o Senhor está falando, é algo muito grande, é algo muito extraordinário. E hoje, nos dias atuais de hoje, já compreendemos, através daquilo que a palavra de Deus nos ensina, desde o Gênesis, que o propósito de Deus, tudo na terra converge para este acontecimento. Ao relembrarmos aquilo que estamos falando, desde o jardim do Éden, até a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o nosso amado Senhor, tudo está convergindo exatamente para isto. O maior evento já ocorrido no mundo, de cuja participação só caberá a quem estiver santificado na palavra de Deus, quem estiver purificado no sangue de Jesus Cristo e quem estiver cheio do Espírito Santo. Então ele ouvirá o toque da trombeta de Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. O toque desta última trombeta, e a Bíblia nos diz, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados para a glória de Deus. 1 Coríntios 15, 52. Isto é o arrebatamento da igreja. Isto é o arrebatamento de todas as pessoas que o aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas almas. Lembramos que Deus queria que todos os continentes da terra estivessem cheios de pessoas exatamente para isto. Para que neste momento do arrebatamento da igreja, este milagre de magnitude global, de magnitude dentro de todo o planeta, venha a acontecer. Em todos os continentes do mundo, as pessoas que tiverem aceitado a Jesus como Senhor, que estiverem santificadas na palavra de Deus, que estiverem purificadas no sangue de Jesus Cristo e que estiverem cheias do Espírito Santo, elas irão desaparecer da terra. Aleluia, glórias a Deus. Aí você dirá, mas irmão Edivaldo, isto nunca ocorreu no mundo.
é exatamente isto. E é exatamente nesta área que Deus é especialista. Naquela época ainda não havia chovido, e quando ele disse que inundaria o mundo com chuva, assim aconteceu. E a sua palavra está a nos dizer que ele vai tomar o seu povo da terra. Isto nunca aconteceu em magnitude absoluta como esta, mas toda a certeza do mundo está no coração de todos aqueles que têm aceitado Jesus como Salvador. E quando ouvir o toque da última trombeta, a Bíblia diz que a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, se estivermos vivos e salvos em Cristo, seremos transformados pelo poder de Deus para a glória eterna do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia diz que participaremos das bodas do Cordeiro, o encontro da noiva com o noivo nos céus, a pessoa bendita, amada e majestosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia também diz que os nossos corpos, a nossa pessoa, nossos corpos serão transformados, serão semelhantes ao dos anjos dos céus. Jesus disse estas palavras e a sua palavra é a verdade. E desta forma estaremos para sempre com o Senhor, no paraíso soberano que todos nós almejamos, no mundo maravilhoso aonde só habitará justiça, gozo, paz e alegria no Espírito Santo nos céus, aonde todas as pessoas da terra que não receberam a Jesus como Salvador, elas não participarão do arrebatamento da igreja, elas ficarão na terra e elas irão enfrentar todos os terrores da grande tribulação que virá sobre os desobedientes que não querem se arrepender de seus pecados em vida e não querem aceitar Jesus como único e suficiente Salvador de suas almas, para que eles herdem a vida eterna. Aleluia, glórias a Deus. Mas do outro lado da história, um povo que sempre acreditou, que sempre confiou, entrará no repouso eterno de Deus e glorificará ao nome do Senhor para todo o sempre, em nome do Senhor Jesus. Meu prezado amigo, amado irmãos em Cristo Jesus, o momento é agora, o tempo é oportuno. Em qualquer lugar no mundo aonde você se encontrar, coloque a sua vida em ordem. Coloque a sua vida na direção de Deus. Creia na palavra do Senhor. Creia que Ele te ama e quer salvar a tua vida, quer salvar a tua alma. Ele não tem prazer que você venha a perecer no inferno. Portanto, a palavra que vos dizemos é que em qualquer lugar no mundo aonde você se encontrar, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Se estiver no vale escuro do pecado, se arrependa, peça perdão a Deus, que Ele é grande, é misericordioso e Ele vai te perdoar em Cristo Jesus e Ele vai te dar a vida eterna se você quiser. Se você se arrepender em vida, antes de sua morte, entregando a sua vida a Jesus, tudo, absolutamente tudo na sua vida será diferente. E Deus irá lhe abençoar grandemente, entregando seu grandioso amor e a alegria da sua salvação. E ela vai entrar em seu coração e a sua vida será transformada.
E quando este dia glorioso chegar, este dia tão esperado que nós o aguardamos, ansiosos para que este dia se manifeste logo, esse dia também vai te achar, vai te transformar e vai te levar para a glória eterna de Deus nos céus, aonde só existirá gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Receba esta palavra. Coloque estas palavras de Deus dentro de seu coração e que o Deus eterno, Criador de toda a humanidade, possa te abençoar. Em nome de Jesus Cristo, o nosso amado Senhor e Salvador. E que tu desfrute a felicidade e a alegria da vida eterna com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos conceder mais outras oportunidades para mencionarmos a sua palavra no nome do Senhor Jesus. A paz a todos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.